A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, né? Graças a Deus. Quero deixar uma palavra que está lá em Colossenses 3, o 1 e o 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém? Meus amados irmãos, sabemos que a vinda do Senhor Jesus se aproxima cada dia mais, né? E nós temos que buscar as coisas do alto, as coisas do céu. Buscar a palavra de Deus, que nós venha viver e obedecer a palavra de Deus a cada dia mais, né? Para que nós venha se libertar das coisas desse mundo. Buscar as coisas que são do alto, não da terra, né? Sabemos que nós precisamos trabalhar, precisamos comer, precisamos pagar as contas, mas é necessário buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pois aí as demais coisas o Senhor acrescenta. Meus amados irmãos, muitos agora, nesses fins dos tempos, estão dispersos, desatentos, desapercebidos, buscando as coisas terrenas, buscando os prazeres desse mundo, buscando viajar, passear, mas estão esquecendo, não que isso é pecado, mas estão esquecendo de buscar as coisas do céu, buscar a obediência à Bíblia Sagrada, pois os tempos são maus, são trabalhosos, e a tendência é piorar, porque a Bíblia ela tem que se cumprir, a palavra de Deus ela tem que se cumprir, né? E muitos não gostam dos verdadeiros pregadores, aqueles que pregam a verdade do Evangelho, porque a gente é levantado não para enganar o povo, para mentir, mas sim para pregar a verdade que está aqui dentro das Escrituras. E poucos querem ouvir essa verdade. Então, meus amados irmãos, fiquem firmes na verdade do Evangelho. Não busquem igrejas de porta larga. Não busquem igrejas que pregam o engano, a mentira. Busquem conhecer a verdade do Evangelho. Porque o alimento verdadeiro da palavra de Deus, ele é puro. É o pão que desceu do céu. Porque muitos não querem pegar a prova, a luta. Porque pregar a verdade, muitos serão afrontados, maltratados. Assim o Senhor Jesus disse, o que fizeram com ele. Olha só a história, João Batista, né? Um homem que pregava a verdade. Foi cortada a cabeça dele por pregar a verdade. Outro, não me lembro agora, mas foi cerrado ao meio. Muitos foram lançados na prisão por pregar a verdade do Evangelho. Mas se isso acontecer na minha vida ou na vida de algum irmão, sabereis que eu estou pregando a verdade do Evangelho. Porque os tempos são maus, são trabalhosos e o povo cada vez mais caindo no pecado. Cada vez mais se prendendo às prostituições, às coisas desse mundo. Mas nós devemos buscar o conhecimento da verdade. Porque você pode analisar, enquanto você não lê a Bíblia, parece que está tudo bem. Você não vai numa igreja, parece que está tudo bem. E quando você começa a buscar, aí parece que o inimigo se levanta. Mas é a verdade, porque quando a gente está disperso nesse mundo, Satanás ele domina a nossa vida. E aí ele põe você disperso ou eu disperso, e coloca aquele nada a ver, que está tudo bem, que não vai acontecer nada. Mas aí quando você começa a enxergar a verdade do Evangelho, você começa a tirar a cegueira espiritual, aí assim você começa a buscar mais. É a tendência do inimigo a se levantar, mas todo que se levanta vai cair, porque Jesus é maior, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, porque o Senhor Jesus, Ele é misericordioso àqueles que obedecem ao Evangelho, Ele ajuda, Ele dá força, e assim devemos ser nós, obedientes à palavra de Deus, buscar o conhecimento da verdade, e que assim nós obedecendo ao Evangelho, à verdade do Evangelho, nós colheremos bênção nessa terra.
E assim, o nosso Senhor Jesus veio para que nos dê vida e vida em abundância. Mas aquele que conhece a verdade, que não se afaste da verdade. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Quando Jesus disse essa palavra, ele se referiu que ele é o caminho, não há outro caminho fora dele. E ele é a única verdade, as Escrituras. A verdade que nós temos que ter dentro de nós, para que nós venhamos herdar a salvação eterna. E a vida eterna. Então ele veio nos guiar, nos trilhar para os caminhos da salvação. Mas cabe a mim e a você, a cada um de nós, querer aceitar essa verdade. Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que bato a porta. Ele bate a porta, ele é educado. Ele não chega igual o diabo, que vem no mundo para matar, roubar e destruir o que ele tem feito. E nos tempos atuais, quantos têm morrido? Pessoas jovens, novas, que não precisaria estar passando por isso. Mas o pecado da desobediência gera consequências. Por isso nos devemos apegar à palavra do Senhor, cada dia mais. Buscar o conhecimento da verdade, das Escrituras. Para que nós venha a não passar por essas dores e aflições deste mundo. Quero deixar mais uma palavra que está lá em 2 Pedro 2 em diante eu vou ler. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Aqui está dizendo, e também houve no passado entre o povo falsos profetas. Aí agora o alerta para tempos de agora. E entre vós haverá também falsos doutores, e introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negaram o Senhor que os resgatou, trazendo entre si mesmo repentinas perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, que eu falei agora há pouco. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está aqui, e muitos seguirão, aqui no final do versículo 2, o caminho da verdade. Então poucos seguirão os caminhos da verdade, muitos seguirão os caminhos do mundo, da perdição, do pecado, porque não aceita mais a palavra de Deus. A Bíblia diz que no fim dos tempos, a sã doutrina, a santificação do Senhor será como comichões nos ouvidos. Muitos não querem ouvir a verdade do Evangelho. Não aceita. Por causa do pecado que afundou esta vida. Mas Jesus ainda está aqui para aquele que quer se arrepender dos seus pecados, para nos salvar do juízo, da condenação eterna. E assim também como foi aqui nessa história. O 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia, e sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente.
Assim haverá um juízo novamente sobre a terra. E aqui, como nosso Deus salvou Noé e toda a sua família, porque quiseram receber a verdade do Evangelho. E assim devemos ser nós, buscar o conhecimento da verdade do Evangelho, para que nós não morra condenados, mas sim salvos. E assim Deus está levantando profetas, homens de Deus. Arrependei-vos e se convertei-vos, para que não venha condenação sobre sua vida. E aqui também no 7, ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa pelo que eu via sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar. E assim o Senhor quer livrar eu e você da condenação eterna. E assim devemos nós obedecer ao Evangelho, para que no dia que as coisas piorarem, a mão do Senhor Jesus estará sobre minha vida e a sua, nos guardando da tormenta que vai vir sobre a terra, do grande juízo que vai vir sobre a terra. E aquele que está debaixo da mão poderosa de Deus, Ele guarda, Ele protege, Ele livra. E assim devemos ser eu e você, obedecendo o caminho da verdade, das Escrituras, da Bíblia Sagrada. E assim devemos, meus irmãos, buscar cada dia mais conhecer as Escrituras, abandonar as práticas desse mundo pecaminosas, que nos afasta de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Faz Deus virar a face dele contra nós, porque Deus é santo, e Ele não habita no meio do pecado. Numa casa de oração onde habitou o pecado, Deus não consegue entrar mais nesse local. Casa dividida. A casa dividida pode ser uma casa de moradia, pode ser uma congregação, uma igreja. Se a casa está dividida, Deus não pode entrar aí. Precisa ter um arrependimento, um quebrantamento, para que Deus possa habitar novamente. E não adianta sapatear, rodar. O espírito do engano está entrando com força dentro das igrejas. E pregar o pecado, a verdade do Evangelho, ninguém quer. Os tempos são maus, são trabalhosos. Muitos falsos profetas se levantando para enganar o povo. Mas ainda tem homens e mulheres de Deus, que Deus ainda tem segurado, sustentado, para pregar a verdade do Evangelho. Ora pedindo para Deus: Senhor, me mostra uma igreja que prega a verdade do teu Evangelho. E Deus é fiel para mostrar. Tem poucas, mas tem. Muitos têm comido do evangelho podre, que Deus não está aí. Não tem como. Um evangelho que muitas vezes a palavra de Deus diz, em 1 Gálatas 3:3 está escrito que Jesus se fez maldito na cruz pelo nosso pecado. Muitas igrejas católicas, evangélicas, ponhando cruz dentro das suas casas de oração. Jesus se fez maldito na cruz pelo nosso pecado. Não se deve ter essa cruz aí mais. Jesus não está na cruz mais. Ele saiu da cruz. Ele está direito do nosso Pai. Aqui, que eu disse aqui, em Colossenses 3:1. Está escrito assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Onde que ele está na cruz? Essa imagem de Jesus aí na cruz, não é ele. Aquele Jesus no Rio de Janeiro, jamais seria Jesus ali. Ninguém que foi ver a face de Deus voltou. Isso é criação humana. Imagem de escultura feita por mãos humanas. Imagem de barro, de gesso. Deus não está nisso. Repito, nenhum que foi ao céu, viu a face de Deus, voltou à terra. Criações humanas, a face de um quadro, falar que é Jesus, aquilo lá, não é Jesus. O inimigo, ele quer que você crê naquilo e esquece do verdadeiro. Porque a fé, nós temos que crer em Jesus pela fé. Crer que ele veio à terra em forma de ser humano, se despiu da glória do Senhor, foi homem igual eu e você, carne, sofreu as dores que nós sofremos, e disse até: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E assim somos nós aqui na terra, passamos por aflições, mas ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Que eu e você tenha bom ânimo para buscar os caminhos da verdade, para a salvação da nossa alma. Que assim eu e você venha guardar. Eu sempre me incluso, porque a palavra de Deus, ela é uma espada. Venha guardar os ensinos que Deus deixou na palavra do Senhor. E muitos têm distorcido o evangelho, pregado um evangelho mentiroso, de prosperidade. Satanás foi tentado no deserto. E o diabo falou para Jesus: se prostra e me adora, que eu te dou toda a glória desse mundo. Muitos têm distorcido a palavra de Deus e pegado os versículos, e Satanás dominou a mente dele. Não é Jesus que está na vida dele. Sendo que a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé, e a minha alma não tem prazer nele se ele se afastar. Então nós devemos viver pela fé. O próprio Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus prepara o pão de cada dia. Mas nós devemos confiar no Senhor. Se Ele diz que vai cuidar, Ele vai cuidar, não vai deixar faltar. Está obedecendo? Não vai deixar faltar. Ele é fiel. Agora, se nós não deixar Deus tratar em nós, como os veremos? Nosso Senhor Jesus voltando para nos buscar. Por isso devemos, meus irmãos, se apegar às Escrituras, à palavra de Deus cada dia mais, para que Jesus venha nos trabalhar na nossa vida, nos preparar, porque vai vir tempos difíceis e muitos não vão aguentar. Busque o conhecimento da verdade, para não ser enganado. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade até aqui, graças ao Senhor. E que eu peço para os irmãos, deixa o like, clica, deixa um joinha no canal, para poder chegar para mais pessoas. Vou falar bem a verdade, meus irmãos, quem não dá like, o diabo está segurando a mão para não dar like, porque é uma palavra gloriosa dessa aqui, da palavra de Deus. Satanás não quer que você dê like, para o vídeo não aumentar seguidores. Deixa o joinha, para fortalecer o canal. Esse canal não é monetizado e nem vai ser, porque ganhar dinheiro nas costas do evangelho não é de Deus. Mateus 10, versículo 8 está escrito: de graça recebeu, de graças dê. Eu jamais vou cobrar para pregar a palavra de Deus. Nunca, nunca. E Deus nunca vai me deixar faltar nada que eu preciso. Nunca vou pedir dinheiro para pregar a palavra de Deus. E se muitos têm cobrado, tem muitos pregadores aí, cobra 7 mil reais, 4 mil reais para pregar a palavra de Deus. Se arrependa, meu irmão, porque no dia do juízo você vai descer a sepultura, você vai
perder tua salvação. Nunca cobre para pregar a palavra de Deus. Nunca. Jesus te cobrou alguma coisa para te libertar? Não, né? E você que está desempregado, precisa de uma porta de emprego, faz propósito com Deus. O dízimo e a oferta é bíblico. Deus já me honrou muito através do dízimo. Mas é de coração, tem que ser de coração. Dar obrigado, Jesus nunca pediu para você dar dinheiro obrigado. É de coração. E Deus honrará. Honre a Deus com os teus 10% e Deus te honrará. Amém? Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Fique na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?